Olá, mais um episódio do nosso Carreira em Foco. Sou a Tatiana, da Bipartner Consultoria. Estamos aqui hoje novamente para trazer temas relevantes, temas importantes, temas que estão em pauta no nosso mercado de trabalho, para que a gente possa trazer conteúdo e apoiar o nosso empresário local. Hoje estou recebendo a presença do Gil Silva, que está aqui comigo. O Gil é hipnoterapeuta e ele vai falar muito para a gente hoje sobre saúde mental, um tema que está completamente ligado ao mercado de trabalho. Quando a gente fala de pessoas que não faltam o trabalho, hoje em dia, né, a quantidade de atestados que a gente vê, as pessoas faltando, as pessoas se ausentando, e grande parte dessas ausências, dessas não produtividades no mercado de trabalho, ou muitas vezes eu diria até um pouco mais profundo, né? Muitas vezes das pessoas que ainda não conseguiram se encontrar na sua carreira, não conseguiram prosperar na vida profissional, tem muita, mas muita correlação com o trabalho do Gil, que é onde a gente fala de traumas, né? E como que a gente cura isso, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia de forma leve, como é que a gente pode potencializar a nossa performance através do cuidado com a nossa saúde mental. Então, no nosso Carreira em Foco de hoje, a gente vai trazer esse tema muito relevante. Gil, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua carreira, da tua experiência, do teu trabalho, e aí eu já começo aí a te fazer perguntas super interessantes. Obrigado, Tati. É um prazer, né, fazer parte desse projeto. Vim aqui falar um pouquinho da minha profissão, né, e do que eu faço. O que a hipnoterapia pode ajudar as pessoas, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. Como você falou, vários desafios as empresas enfrentam, mas olhar para a parte mental das pessoas é importante também. Porque a gente não sabe o que ela tem, o que ela carrega, né? A caixinha preta dela ali tem muitas informações que a gente pode, de alguma forma, entender para verificar o que acontece no dia a dia nas empresas. E no lado pessoal também. Como você falou, pode ser trauma, pode ser um bloqueio, ou até uma crença que foi instalada e a pessoa nem sabe o quanto isso pode refletir. Eu sempre falo que o sintoma, a consequência na fase adulta, mas a dor, a causa está lá na infância. E é ali que a gente mexe com a hipnoterapia. Bom, sou suspeita em falar, né? Porque sou adepta das terapias, inclusive faço as terapias com o Gil. Gil, quando a gente fala de hipnoterapia, né? Quando a gente fala de trabalhar com traumas, eu imagino que as pessoas tenham muitas crenças de que é algo que realmente, na prática, a gente que pratica sabe que não é. Então, eu queria que tu começasse explicando um pouquinho como é que funciona teu atendimento, como é que funciona a tua terapia. Sempre a pessoa vai ter uma dor. Quando ela vai me procurar, ela tem uma dor, o sintoma de algo muito maior. Então, na hipnoterapia, a gente tem que identificar esse problema. Então, no tratamento hoje, no consultório, a gente tem a anamnese, que é uma sessão onde a gente vai entender todo esse processo, a dor que a pessoa sente, e ali a gente vai identificar se o processo realmente vai fazer sentido ou não. Esse atendimento, ele tem uma duração de 3 horas, um pouco mais. Então, ele é bem profundo para que a gente possa entender. E você falou algo bem importante hoje na hipnoterapia, que as pessoas têm medos, né? Ver na televisão a pessoa esquecendo o nome, comendo uma cebola achando que é uma maçã. Funciona, funciona. Porém, a pessoa não perde nem a memória, ela não fica fora do ar para que aquilo ali aconteça. São sugestões, né? A pessoa é suscetível, é uma boa sugestão, e ela acaba aceitando aquele processo. Então, dentro da hipnoterapia, como você já passou pelo processo ali comigo, você só está relaxada e focada no que a gente está falando e vai acessando as memórias. Então, dessa forma é que a gente trabalha. Todo trauma, toda dor, a gente não vai pelo que aconteceu em si, do que você relata. Exemplo, a ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu não consigo trabalhar, eu estou buscando outras alternativas, e eu acabo pegando atestado porque me dá pânico. Aquilo ali é o sintoma, então a gente tem que identificar a causa para que a gente possa ajudar a resolver. E quando a gente vai atender essa pessoa, a gente vai entender todo o ciclo dela desde a infância, porque ela pode ter sido rejeitada, pode ter violência, abandono, são questões que a gente enfrenta na nossa infância e que vem refletir na nossa vida adulta, né? Então, eu diria para as pessoas entender que não precisa ter medo, porque
um exemplo simples que eu vou dar. Você está dirigindo, você está em estado de hipnose. Você está tomando banho, você está em estado de hipnose. Olha só. Porque o que é hipnose? É toda a informação que entra e você não questiona. Então, você está lavando a louça, você está fazendo uma comida, você está dirigindo, você está prestando atenção em outra coisa, isso é hipnose. Você está vendo um filme e você se emocionou com a cena, que aquilo ali é mentira. Mas você aceitou a sugestão que aquilo era uma verdade. Isso é hipnose. Então, o nosso dia a dia, ele é mais de 90% em estado de hipnose. Então, as pessoas que vão ver o vídeo agora, que elas estão acreditando que eu não estou falando, elas estão em estado de hipnose. Porque eu posso jogar alguma afirmação, dar alguma sugestão e ela aceitar. Isso é hipnose. O que não é hipnose é quando você não deixa a informação entrar como verdade, você questiona. Então, se alguém vai te dar um conselho e você analisa, você entende aquele processo e você já bloqueia. Isso você está no controle da informação. Mas quando você deixa, e aí o que acontece? Que a gente trabalha na hipnoterapia, desde o útero da sua mãe até 7, 8 anos, essa criança ela não tem o poder de questionar. Ela aceita. Então, tudo que a gente recebeu, tudo que a gente vivenciou até essa fase, entra como verdade. Então, muitas das vezes, a pessoa nem entende que ela tem um bloqueio financeiro, mas porque quando criança o pai quebrou uma empresa, ou faltou dinheiro e a família passou por necessidade, então o dinheiro se tornou uma referência negativa para ela. Então, a gente sempre vai buscar a causa através da emoção, que aquilo ali causa para ela, né? E muito importante você falar isso, né? Porque, como você disse, eu faço, né? Eu passo pelo processo de hipnose, de hipnoterapia. Eu acho que todo mundo tem que se trabalhar. Eu acho que faz parte da evolução, né? Que bom se todo mundo tivesse essa oportunidade. Mas as pessoas têm muitas vezes esse misticismo, né? Até mesmo quando eu comento para alguém, até na minha agenda lá da empresa tá, né? Segunda à tarde, tá lá fechadinha, hipnose. E as meninas vêm me perguntar, o que que você tá fazendo? As pessoas têm muito esse misticismo, né? Você vai sair, você vai... Como que é? Então, é importante explicar que é um processo bacana, que é um processo onde você tá consciente, que você vai acessar tua memória, teus traumas de forma consciente, né? Que você não sai dali, que você tá vendo tudo que tá acontecendo, mas como você falou, num estado de concentração, né? Posso dar um exemplo que aconteceu no final do ano. A minha irmã tem 28 anos, então ela é bem mais nova do que eu, e ela fez a carteira de motorista dela nos 18 anos, e desde então ela não dirigia mais. Então ela há 10 anos sem dirigir, tinha carro, tudo, mas não dirigia. E eu sempre falava, vamos no consultório, vamos fazer uma sessão, vamos desbloquear isso, onde já se viu, tem carro, tudo, e não anda. E aí chegou, e foi novembro, no domingo, a gente almoçou lá nos nossos pais, e aí eu falei pra ela, vamos dar uma volta de carro. E aí ela ficou meio assim, então tá. Tava tranquilo, é inverno, então não tinha movimento na estrada, domingo após o meio-dia. Eu tirei o carro da garagem, deixei pronto pra ela, e ela entrou, e a gente saiu conversando, e ela dirigindo. E a gente andou pelo bairro Tabuleiro, pela Várzea, pelo centro, aqui na entrada da meia praia, andei um monte com ela, e eu falei, agora vamos pra casa. Aí ela estacionou na frente da casa do pai, ela falou assim, então agora eu quero fazer a sessão. Daí eu falei para ela assim, mas não precisa mais de sessão. Ela falou, por quê? Daí eu falei, porque eu já fiz a sessão. O que eu falei antes ali, foco e concentração. Enquanto ela estava focada em dirigir para não bater, porque ela estava com medo, tudo que eu falei e mexi enquanto ela estava dirigindo entrou como verdade. Então, eu acessei as informações, acessei os bloqueios que eu sabia, ressignifiquei conversando com ela e ela estava com o olho aberto, ela estava dirigindo. Só que se ela está na minha frente de olho aberto e eu vou buscar essa informação e ela questiona, aí ela não está em transe. Então, o transe não é de olho fechado. O transe não precisa sair da casinha para depois a gente acessar essa memória. Vai encontrar coisas que você não sabe. Não, não é bem assim. E no caso dela, hoje ela dirige normalmente, tem carro, dirige, faz tudo sozinha e não precisou estar na poltrona, deitada, relaxada, focada. Por quê? Como eu tinha já uma ferramenta que era ela dirigir com medo, esse processo eu já consegui fazer. Então, olha só, ela não precisou estar de olho fechado, deitada na poltrona. Eu ressignifiquei enquanto ela estava dirigindo. Porque é o quê? É o foco, concentração, é aceitar a sugestão. Então, o meu filho, que tem 3 anos, ele está brincando, muitas vezes eu dou sugestão para ele. Ele não vai me questionar.
Porque eu sou a autoridade para ele, sou o pai dele, ele está brincando, mas eu estou plantando a informação. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, olha como é fácil a gente ter um bloqueio, ter uma crença, porque não é algo que precisou ser traumático, não precisou ter violência, às vezes sim, mas às vezes uma conversa de um pai na mesa gerou um trauma para a criança, um bloqueio para a vida adulta. E que às vezes a gente nem faz Não ideia, percebe. não percebe, né? Quer ver algo que muitas pessoas vão se identificar? Muitas pessoas hoje não conseguem prosperar e quando a gente vai ver tem frases como dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, o rico não entra no céu, todo rico passa a perna em alguém. Se você ouviu esse tipo de informações enquanto você era pequeno dos seus pais, sinto lhe dizer que provavelmente você não aceita o dinheiro, porque a gente fala que é o subconsciente, que controla 95% do nosso dia, da nossa mente. Quando vai vir o dinheiro para você, ele vai acessar essa memória. Chega lá, ele está ouvindo o pai dizer, dinheiro é sujo, não pega. Se você tiver dinheiro, você não entra no céu. E aí o subconsciente dá a resposta, não, isso não é legal. Então, ela rejeita algo, rejeita um contrato, rejeita uma proposta, porque ela vai acessar algo que lá no subconsciente dela é negativo. Então, a gente tem que cuidar do que a gente ouve, ou até quem tem filho, do que a gente fala. Então, o cuidado do que fala, do que faz, e não é só o que fala, também é o que faz, que é muito mais importante do que falar. Aquele detalhe, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso não faz sentido, porque o subconsciente ele vai buscar todas as informações. Quando a gente fala assim, hoje você está aqui na minha frente prestando atenção no que eu estou falando. O teu consciente, ele está prestando atenção, 5%. 95% ele está prestando atenção no barulho do ar-condicionado, na iluminação, do que está ao redor daqui. Então, ele capta muito mais do que a gente imagina. E quando a gente acessa essa memória, a gente consegue, de alguma forma, encontrar esses detalhes que eram imperceptíveis, mas que estão ali guardados. Então, é uma ferramenta poderosa. E que complexo, né? Quando eu comecei a fazer o tratamento com o Gil, ele me deu um livro que é o Desbloqueie Sua Mente, né? E eu li já inteiro e esses dias eu peguei para olhar mais algumas partes em casa e vendo o quanto a nossa mente é poderosa, né? O quanto nós mesmos podemos fazer coisas com a nossa mente que a gente nem imagina que pode. Gil, me descreve como que você percebe as pessoas hoje no mercado de trabalho sendo influenciadas pelos seus traumas e isso fazendo com que elas não performem. Eu enxergo muito isso como recrutadora, né? Como pessoa que trabalha muitas vezes recrutando para dentro das empresas. A gente vê, às vezes eu recruto alguém e essa pessoa está há 4, 5 meses na empresa e daqui a pouco o gestor chega para mim e fala, olha, fulana vai sair porque não deu conta do trabalho, fulana vai sair porque não se sente capaz de fazer isso aqui. Eu escuto das pessoas, eu não tenho condições de fazer isso. E às vezes quem tá de fora olha e fala, ela tem, né? Semana passada atendi um caso de um cliente que eu faço consultoria com uma pessoa com uma crise de ansiedade muito profunda, referente ao trabalho, ela dizendo que ela não tinha capacidade para atuar naquilo, né? Essas coisas chegam no consultório para você, como é que você percebe isso, assim, e como é que trata isso? Essa questão que é até um produto que eu estou desenvolvendo, que é né, para empresas de palestras e tudo mais, que vai focar nessa área. Quando a gente olha o individual, a pessoa me procura, ela vai falar o que ela percebe no dia a dia, e muitas vezes ela não leva o que acontece na empresa. Mas vamos supor questões que podem acontecer. Uma pessoa que, quando criança, ia fazer algo e o pai ou a mãe dizia, você não faz nada certo, nada que você faz, você termina. Entra em hipnose. Lembra que é a sugestão? Seus pais são autoridade, entrou a sugestão de tudo que você coloca a mão, você faz errado. Você chega numa empresa, você tem a capacidade técnica de executar aquela tarefa, mas o teu subconsciente está dizendo assim, você não presta para nada, você não faz nada direito. E ela não percebe que ela rejeita algo porque lá no subconsciente dela tem um trauma. Ou a pessoa tem um cargo de chefia e ela é muito dura. Provavelmente ela teve um pai, uma mãe, uma educação onde era muito rígido, que tinha que ser daquele jeito. E ela entendeu que ela tem que lidar com as pessoas daquele jeito. Tem as pessoas que têm dependência emocional, que é a boazinha. Então, ela pode ser um chefe que faz tudo, ela pode ser uma diretora que tem um cargo grande dentro de uma empresa, e ao invés dela dirigir aquelas pessoas com uma voz de comando, ela se torna uma pessoa que permite tudo.
E aí faz com que muitas vezes ela tenha prejuízo ou tem problemas dentro da empresa porque ela é permissiva. Mas por quê? Porque ela tem uma dependência emocional. Então não é só o lado dentro de casa, o financeiro, é na empresa também. Então a gente é reflexo. O que acontece dentro de casa vai acontecer na empresa. Então olha quantas pessoas hoje dentro de uma empresa não conseguem exercer uma função porque tem um bloqueio, porque tem um trauma, porque tem uma crença, ou que ela está num patamar onde ela pode fechar grandes contratos e ela tem bloqueio financeiro. Nossa. E aí o contrato chega, ela não consegue ir à frente e diz, não deu certo. Não deu porque se esse contrato ele for acessar uma informação onde tem muito... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma pessoa que ele estava com um contrato de 30 milhões para fechar. E quando ele me procurou, ele falou o seguinte, que na conversa a gente foi desenvolvendo e eu identifiquei que o dinheiro para ele não era importante. Porque eu faço uma dinâmica que eu não vou falar, porque vai que alguém vá no consultório. E eu também vou, então não falo. E eu entrego algo para a pessoa para que ela possa sentir o que eu senti, o que ela está sentindo ali, né? E ele pegou essa peça e ele largou assim em cima da mesa. Ele pegou e largou. E eu deixei, porque faz parte do processo eu entender o quanto aquela energia ali, de alguma forma, influencia na vida dele. E ele falou para mim que o dinheiro não era importante. E o contrato de 30 milhões ia gerar um lucro muito grande para ele. Só que se para ele, lá no subconsciente dele, não é importante, inconsciente, ele estava rejeitando o processo. A gente fez 2 sessões. Ele tinha o contrato para lidar e eu sei que ele já está fazendo, não posso falar o que é, né? Mas para resguardar, mas é algo assim gigantesco, que vai dar uma visibilidade mundial esse projeto dele, e ele fechou. Olha Porque só. a gente trabalhou aquela crença de merecimento, o bloqueio financeiro, por ter vindo de uma família pobre, simples, que ele não merecia ter tanto dinheiro. Então, nem sempre o que te impede é o cliente que não quer fechar. Muitas vezes é você que não permite que aquele benefício chegue. Porque se chega muito dinheiro, eu tenho o trauma. Muitas pessoas, elas têm medo de morrer, de ser assaltada. Então, se o dinheiro é reflexo do mal que pode fazer para você, você quer correr o risco de ser assaltada? Não, então eu não pego o dinheiro. Então, dessa forma que a mente vai trabalhando, vai protegendo. Pessoal que está, né, nos assistindo, nos ouvindo, eu digo, gente, autoconhecimento salva vidas, tá? Autoconhecimento salva vidas. Dentro do nosso processo de recrutamento e do nosso processo de treinamento da Bipartner, nós temos ferramentas de análise comportamental, o vulgo teste, né? Não são testes, porque não são testes psicológicos, são ferramentas de análise. Análise comportamental, ao meu entender, ela já ficou bastante superficial, porque a gente entende o locus externo, que é comportamento, né, que é a personalidade que eu mostro para o mundo, só que eu tenho camadas, né, e eu tenho uma camada interna que é valores motivacionais, perfeito, faz com que mostre como eu me comporto no meu ambiente corporativo, de trabalho, etc. Legal, a gente avalia tudo isso. Porém, nós temos uma outra camada, que é a pontinha lá embaixo do iceberg, né? Que são os atributos de personalidade, as crenças. A nossa ferramenta comportamental hoje traz essa análise, traz uma análise de autodireção, traz uma análise de potencial interno, como que eu me vejo, como que eu entendo e como que eu coloco os meus sentimentos para fora. Então, isso para nós, assim, ó, é gigantesco num processo seletivo de assertividade ou não. Porém, quando eu detecto uma pessoa com essas características, qual é o nosso processo? Encaminhamento, né? Nós, enquanto recrutadoras, a gente está olhando para um fluxo de contratação, mas essa pessoa precisa de ajuda, né? E assim, Gil, o quanto a gente tem visto pessoas que precisam de ajuda, né? O quanto a gente tem visto pessoas que realmente não têm um sucesso na sua carreira por bloqueios, por N coisas que nós estamos falando aqui. Às vezes a pessoa não tem uma clareza na direção, às vezes ela não tem clareza dos seus próprios sentimentos, às vezes ela não tem clareza do que ela quer para a vida dela, né? E um processo terapêutico, ele é hoje fundamental para isso acontecer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, também, de exemplos, de tipos de traumas que você trata, né? Eu sei de vários que você trata, mas você citou ansiedade, por exemplo. A gente vê hoje que a ansiedade, ela é campeã de atestados médicos, né? E a pessoa que pega um atestado médico por ansiedade, ela também sofre.
A pessoa fala, fulana pegou atestado. Gente, você sabe o que é uma pessoa com atestado em casa de 5 dias, por exemplo, de ansiedade? Ela não tá vendo TV, ela tá sofrendo. A ansiedade gera sofrimento, né? Então, conta pra gente que tipos de traumas que você trata, assim. Você citou ansiedade, né? Quais outros mais são importantes, assim, que podem fazer as pessoas terem uma carreira mais promissora? Eu poderia dizer assim, Tati, que depende muito da faixa de idade, né? Então, quanto mais pessoas mais velhas, tinha muitos irmãos, passaram mais dificuldade. Então, essas pessoas, quando a gente chega, normalmente ela tem a rejeição, ela tem abandono, são questões mais profundas, porque eram famílias muito, muito grandes. Então, 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos. Eu já peguei uma cliente que eram 16 irmãos. Então, era uma família gigante, onde um tinha que cuidar do outro. Então, a responsabilidade era diferente. Quanto mais novos a gente vai pegando, já tiveram muito acesso e pouca cobrança. Então, era muita informação, era muita coisa, e isso gera mais ansiedade nos novos do que os mais velhos. Nossa. Então, eu pego a ansiedade maior nas pessoas mais novas. Por quê? São tantas informações, são tantas coisas, tanta facilidade, que faz com que eles nunca conseguem ficar focados numa coisa só. E aí a gente fala o seguinte: a depressão, a pessoa está focada no passado. Então, as dores do passado, a gente vê muito pessoas mais velhas, porque sofreram mais, tiveram mais traumas, mais bloqueios. Os mais novos, eles tendem a ter mais ansiedade, mais acesso. O que é a ansiedade? É o futuro. Então, a pessoa não vive o presente, que é o estar aqui hoje, eu estar vivendo isso aqui hoje. A gente está aqui gravando o podcast. Então, eu estou nesse momento. Se eu estiver focado no que eu tenho que fazer daqui a 1 hora, ou eu estar remoendo o que aconteceu ontem, eu não vou conseguir viver plenamente hoje. Então, a gente tem que perceber que essas pessoas, elas de alguma forma têm uma ligação em algo. Ou no passado ou no futuro. Ou muita ansiedade com preocupação, ou muita dor por causa de coisas que viveu lá atrás. Então, quando vai para o trabalho, quando entra na empresa, ele vai levar toda essa bagagem. Leva. Quando você tem a ferramenta, são técnicas que você vai identificar o comportamento ali do momento. Mas talvez tenha coisas que você teria que ter a tua sensibilidade para ver algo mais. Porque a ferramenta em si, ele pode até burlar, se ele entender. Eu não sei, né, as ferramentas todas que você usa, mas ele pode querer burlar sabendo da ferramenta, o comportamento dele. Mas tem coisas que você pode fazer com que ele caia. Exemplo, essa que eu faço. Eu só entrego isso na mão da pessoa. E eu deixo, eu não falo nada, eu continuo conversando. E o que ela vai se comportar com esse objeto na mão vai me dar uma resposta sobre questão de crença financeira. Eu fiz antes de ontem, uma sessão. E a pessoa ficou falando para mim, tá, mas o que você quer que eu faça? Eu falei, nada, eu quero conversar contigo. E a pessoa tava com isso na mão. Porém, eu consegui perceber várias coisas que eu falei para ele, falou, é verdade, é isso aqui. Porque não tem como você esconder a tua emoção, teu sentimento. São coisas do dia a dia. É a reação que você tem sem pensar que você vai, de alguma forma, querer passar aquela informação. Então, é essa leitura que a gente faz. E as pessoas deveriam procurar a parte mental, porque vai afetar em todas as áreas da vida, né? Em todas, né? E aí, entrando num assunto que a gente não pode fugir, que não dá para se calar, que é o assunto da NR1, né? É um assunto que está bastante em pauta no momento, e a gente vê que as empresas estão se preocupando com a saúde mental no ambiente corporativo. Muito por conta da NR1, mas que bom, porque é necessário a gente se preocupar com isso em todas as esferas, né? Dentro do nosso fluxo de consultoria dentro da Bipartner, a gente atua hoje em ações que vão muito profundo para tratar a saúde mental e para a gente estar dentro dos parâmetros da NR1. A gente também tem hoje diagnósticos dentro da Bipartner que a gente aplica na empresa para a gente entender a causa, os problemas, diagnosticar mesmo como estamos, né? E aí a gente atuar. E claro que nessa atuação o Gil entra muito fortemente com a gente nessa questão da saúde mental, né? Trazendo essa conscientização para as pessoas. O que você tem hoje, Gil, para oferecer para as empresas voltado para essa parte da NR1? Como é que você pode apoiar as empresas hoje nesse sentido? Hoje eu tenho a palestra
que vai pegar mais pessoas, então o grupo inteiro, que pode ser levado depois para o individual ou oficinas, detalhes mais específicos, né? Que daí seria o tratamento. É a pessoa entender que ela precisa resolver algo e aí ter o consultório, que seria a ferramenta mais profunda. Porque dentro da hipnoterapia, por mais que eu possa trabalhar num grande grupo, cada um tem uma dor individual. E para mexer realmente profundo, tem que ser no individual. Então, não dá para que eu posso fazer uma sessão, uma terapia, um áudio, mas ele vai ser genérico. Ele vai ter que atingir todo mundo. E quando esse processo ele é mais profundo, ele pode ser dolorido de remexer. Pode. E tem que ser ali no consultório. Ela tem que estar com um profissional onde vai fazer ela entrar na informação, você resolver curar aquela informação e aí você ter o resultado. Então, é perigoso a hipnose? Eu vou para algum lugar e não volto? Não, não existe essa possibilidade. Mas você pode acessar aquela informação e aquilo ali doer novamente. Então, a gente tem que cuidar. Então, nesse processo, as pessoas, elas, dentro das empresas, e as empresas, olhar como um individual também, né? Porque pode parecer que seja complexo, mas não é. Quando você olha a dor, se a pessoa está faltando, ou se ela não está conseguindo engajar, ela deve ter algum trauma, algum bloqueio, que faz com que ela não consiga estar interagindo com a empresa e não vai trazer resultado. Exemplo, uma pessoa que tem um cargo que ela depende da fala, ela depende de se comunicar, mas ela pode ter um bloqueio lá no primeiro dia da escola dela, onde ela levantou a mão, deram risada dela, e a mente dela hoje vai proteger. Então, toda vez que ela for falar, a mente vai boicotar para que ela não passe vergonha. O que vai acontecer? Vem a timidez e não deixa ela executar. Talvez fosse uma profissional extraordinária naquela empresa, mas ela pode ter um bloqueio que impeça ela de acessar essa liberdade. Então, olhar para o individual. Claro, tem empresas que têm muitos colaboradores e não vai ser tão fácil. Então, o que a gente faz? Dentro dessa palestra, cada um identifica. Cada um pode buscar por si próprio, ou até as pessoas, né, de cargos maiores dentro da empresa, entender que poderia fazer dinâmicas, poderia ferramentas e fazer essa pessoa ter um novo pensamento, uma nova atitude diante das possibilidades que ela possa ter quando ela resolver. Então, é importante olhar o individual também. Sim. O que eu acho muito válido que nós estamos fazendo dentro do nosso fluxo de consultoria, dentro das empresas que a gente atende, e aí entra muito essa parceria contigo, é conscientizar, é dar acesso, né? Existem muitos profissionais que trabalham dentro de uma empresa, por exemplo, a gente está atendendo agora uma empresa que ela é uma indústria têxtil em Canelinha, e a gente vai contar com a tua presença lá, porque as pessoas, às vezes, vamos supor, são pessoas que não teriam acesso a você, porque elas não sabem, ou muitas vezes elas têm uma crença sobre a hipnoterapia que não é realidade, né? Então, o que a gente faz no âmbito corporativo, o que a gente faz olhando para a NR1 é trazer consciência, mostrar que existe, mostrar que é possível, trabalhar no coletivo dessa forma, sensibilizar no coletivo, né? E aí, no coletivo, talvez as pessoas enxerguem uma luz no fim do túnel, talvez elas entendam que o problema delas é possível de ser resolvido. Eu vejo muito isso, eu vejo pessoas entendendo que não é possível, as pessoas se acomodando com seus problemas, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu da sua irmã, poxa, eu não dirijo, simplesmente eu não dirijo, eu me acomodo com esse problema, eu sigo a vida assim, né? Ah, eu não gosto de atravessar a rua sozinho, eu não subo do elevador. Então, assim, eu não subo do elevador e eu sigo minha vida não subindo do elevador. Acredita que é normal e deixa assim, né? Só que são problemas que impactam e que se você conseguir resolver, você vai conseguir ter mais felicidade, mais plenitude, né? Que as pessoas não levam tão em consideração, mas, gente, como é bom ser leve, né? Como é bom ser pleno, como é bom você respirar com tranquilidade e você, às vezes, pegar o carro, uma coisa simples, e dirigir, e às vezes aquilo se torna um problema na tua vida, né? Toda vez que você precisa de algum lugar, você precisa de alguém, você depende de alguém, quando você poderia resolver sozinho. Então, é muito importante isso. Acho que nesse fluxo, né, o que é mais importante do coletivo é isso, a gente conscientizar, levar informação. E aí dar acesso para as pessoas procurarem o profissional de forma individualizada, assim, né? Eu já tive experiências de levar profissionais da saúde mental para dentro das empresas e, após acabar uma palestra, as pessoas virem me procurar pedindo o telefone desse profissional porque se identificaram e querem seguir no tratamento individual. E aí, claro, é ali que vai resolver
grande parte dos problemas, né? Mas, Gil, para a gente ir encerrando, que o nosso tempo está no limite aqui, queria que você trouxesse, assim, um pouquinho para a gente de como é que você enxerga hoje as possibilidades, né, de melhora diante de uma cura. Eu sei, né, de casos de colegas nossos em comum que melhoraram muitos traumas, até eu sei, né, de casos de pessoas que tinham medo de ficar sozinho em casa, que você trouxe, né, a pessoa tinha medo de ficar sozinha em casa à noite, por exemplo, ela fez as sessões, ela curou, né, então, fala pra gente, assim, um pouquinho, o que que tu enxerga de potencial de vida melhor pós-cura de traumas, assim, pós-cura de bloqueios, para a gente deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, de que sim, é possível, né? Juntar, e eu digo muito a gente juntar a parte da saúde mental com o ambiente corporativo. Você falou dessa história, eu tive um feedback hoje dessa cliente, né? Que já é mais velha, e para ela era normal, ela já estava acostumada a não ficar sozinha em casa, as luzes todas acesas, não sair da sala para o banheiro à noite se não tivesse ninguém junto. E hoje eu tive o feedback da pessoa e falou que foi o marido que falou, e disse assim, ontem a porta estava aberta, que dá acesso à lavanderia, que fica lá atrás da casa e é escuro. E ele falou, eu tô indo dormir e eu vou fechar a porta. Daí ela falou, não precisa fechar, que eu tenho que ir lá fazer algumas coisas lá na lavanderia ainda. E ele falou que isso era impossível. Mas essa pessoa, ela estava carregando esse trauma, sei lá, 40, 50 anos. Nossa. E como você falou, muitas vezes acha que é normal, eu vou viver, eu vou me acostumar com o processo. E o simples fato de hoje conseguir ir num ambiente que estava escuro, sair para ir no banheiro, no quarto, olha a libertação que é para essa pessoa. Então, pode ser um bloqueio que vai liberar o financeiro? Pode ser a questão de relacionamento? Pode. Mas dirigir um carro, conseguir ir numa chácara e não ter medo, pânico, pavor de uma aranha tá perto. Então, quantas vezes a gente se priva de muitas coisas que é simples para alguns, mas para outros que têm um bloqueio, um trauma, é o fim do mundo. Então, né, dá essa oportunidade de ver as dores que você tem, que são sintomas, e se você não conseguir ressignificar que é difícil sozinho, procurar um profissional. Gil, é só a hipnoterapia que resolve? Não, mas a hipnoterapia, eu tenho certeza que ela vai na raiz. Ela vai lá no dia, ela vai lá no problema e vai ressignificar. Gil, é identificar? Não, é resolver. Essa é a diferença. Não adianta eu saber que com 2 anos aconteceu X coisas. Porque tem processo terapêutico que ele vai identificar para você. Identificar e não resolver não quer dizer que vai mudar. Entendi. Porque é aquela criança, é aquele dia que precisa ser resolvido. Aquela emoção negativa do dia é que precisa ser resolvida. E aí sim o adulto tem uma mudança hoje. Só identificar não resolve. Então tem que cuidar um pouco disso. E buscar ajuda, porque a gente merece ser feliz. A gente merece prosperar, ter bons relacionamentos. Porém, a nossa mente vai buscar os arquivos do que cada coisa a gente tem. Eu tive pais que brigavam, que se separaram. Eu tenho tendência a repetir esse padrão. Então, eu sempre falo o seguinte, para quem estiver ouvindo. Você é provavelmente mais versão do seu pai e da sua mãe. Tudo que eles fizeram, você tem tendência a repetir. Então, ter essa percepção de que você repete um padrão, porque a gente modela, a gente copia. Como profissional, a gente não modela alguém que tem sucesso, como quando criança, a gente modelou nossos pais, porque é mais fácil eu ver uma pessoa adulta no meu lado fazer um movimento de como se alimenta, de como toma, de como anda, de como fala, e eu repetir esse padrão. Mas vai repetir em questão de relacionamento, em questão de dinheiro, em questão de educação, de comportamento. Então, perceber o que você é, quem você repete. Se você repete mais seu pai é a sua mãe, ou quem criou você, e aí verificar que você tem uma forte tendência a repetir esses padrões, positivo e também negativo. Então, cuidar e buscar ajuda para se libertar. E é tão verdade isso, porque sem querer eu vejo meu filho repetir as minhas ações em casa, às vezes, aleatoriamente, do nada. Às vezes eu tô sentada e eu vejo ele andando pela casa fazendo coisas que eu faço. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gil, queria muito te agradecer para a gente falar dessa pauta tão importante, que é saúde mental.
não puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu costumo dizer que a saúde mental ela é algo tão importante quanto a saúde que as pessoas separam do corpo, que para mim está totalmente interligado, né? Mas ela é tão importante quanto. E a gente precisa estar bem, para a gente poder viver bem, para a gente poder trabalhar bem e para a gente ter uma gama, né, de economia forte e saudável também no nosso mercado de trabalho. Eu vejo muitos, mas muitos relatos de profissionais que não conseguem entrar numa empresa, que saem, que são demitidos, enfim, que tem inúmeros problemas na vida profissional por conta de problemas de saúde mental. Então, quanto mais a gente puder trazer essa pauta para a gente, vai ser mais produtivo. Muito obrigada, Gil, por estar aqui, por falar um pouquinho com a gente e agradeço muito aí a tua presença. Agradeço pelo convite e se precisarem dessa transformação, a gente também vai estar disponível para poder ajudar todo mundo que precisa. E buscar trabalhar a parte mental, que é o que importa hoje. O corpo físico, ele vai sempre reagir ao que a mente está falando. Então, cuidar da mente é o principal. Principalmente pós-pandemia, né? Então, o resultado está aparecendo agora desse fluxo energético que a gente viveu e hoje as pessoas estão colhendo as consequências. Então, cuidar da mente é importante. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada. E é isso por hoje. Fechamos? É bom que tu foi também bem sem ficar ensaiando,